Os filhos deixaram o pai de 85 anos numa rua escura, mas não imaginavam a fortuna que ele tinha guardada. Há uma frieza que corta mais do que o vento de uma noite de inverno, e é a frieza do abandono. É a constatação de que, para aqueles a quem se deu a vida, nos tornamos apenas um peso, um problema a ser descartado na escuridão. A história de hoje é um espelho que reflete essa dor, mas também a incrível resiliência do espírito humano e as voltas surpreendentes que o destino pode dar. Convidamo-lo a acompanhar-nos nesta jornada, a sentir cada momento e a refletir conosco. E, por falar em reflexão, conte para nós nos comentários, qual foi o maior ato de ingratidão que você já presenciou? A sua história, a sua perspectiva, enriquece a nossa conversa. Agora, prepare o seu coração, pois a noite de Teodoro está apenas a começar. O cheiro a óleo de relojoaria e a madeira antiga era o perfume da alma de Teodoro. Aos 85 anos, as suas mãos, embora manchadas pela idade e pela artrite, ainda possuíam a firmeza e a delicadeza de um cirurgião. A sua pequena oficina, nos fundos da casa que partilhara com a sua falecida Margarida durante 50 anos, era o seu reino. Um universo em miniatura, governado pelo tic-tac rítmico de dezenas de relógios, cada um com a sua própria voz, a sua própria história. Ele era um mestre relojoeiro, o último de uma linhagem de artesãos que não consertavam apenas máquinas, mas que restauravam o próprio tempo. Naquela manhã, contudo, o som harmonioso dos seus relógios era abafado pelo ruído discordante de caixas de cartão a serem arrastadas e pelo tom falsamente animado dos seus filhos, Fernando e Lúcia. Vai ver como vai ser bom para si, pai, dizia Fernando, o seu filho, um homem cuja vida era uma sucessão de negócios imobiliários falhados e de uma ambição que superava em muito o seu talento. Ele olhava para a casa do pai não como um lar, mas como um terreno valioso num bairro em rápida valorização. Nós vamos cuidar de si, papai. A minha casa tem um quarto de hóspedes maravilhoso, com vista para a piscina. O senhor vai sentir-se um rei, interveio Lúcia, a sua filha, uma mulher que se casara com um advogado rico e que agora via as suas origens humildes como uma mancha na sua biografia social. A história que eles lhe contaram era simples e brutal, embrulhada no papel de seda do cuidado filial. A casa era demasiado grande para um homem só. As escadas eram um perigo. O bairro estava a ficar violento. Ele vendê-la-ia. Com o dinheiro, eles poderiam finalmente estabilizar as suas vidas. E ele, o pai, viveria com eles. 6 meses na casa de Lúcia, 6 meses na de Fernando. Era a solução perfeita. Era o seu dever, diziam eles, cuidar de quem sempre cuidara deles. Teodoro, um homem de poucas palavras mas de uma profunda sabedoria, ouvia em silêncio. Ele via a ganância nos olhos do filho, a vergonha nos da filha. Sabia que não era um resgate, era uma expropriação. Mas estava cansado. Cansado de lutar, cansado da solidão, e uma parte pequena e teimosa do seu coração queria, desesperadamente, acreditar neles. Ele fez apenas uma exigência. Eu vou. Mas isto vai comigo. Ele apontou para uma arca de madeira escura, de jacarandá, com encaixes de latão. Era sua caixa de ferramentas principal, uma peça que ele mesmo construíra na sua juventude. Era pesada, gasta pelo tempo. Pai, pelo amor de Deus, para que levar essa tralha velha? Reclamou Fernando. São só ferramentas enferrujadas. Não são tralha, são a minha vida, respondeu Teodoro, com uma firmeza que silenciou a discussão. Ou a arca vai, ou eu fico. Eles cederam, irritados. A casa foi vendida numa semana, por um valor que fez os olhos de Fernando e Lúcia brilhar. E então, chegou a noite da mudança. A viagem de carro era para ser até a casa de Lúcia, nos jardins. Mas, à medida que o carro avançava, Teodoro notou que a paisagem se tornava mais escura, mais industrial. As lojas de grife deram lugar a armazéns abandonados, os prédios elegantes a viadutos de betão cinzento. Onde estamos a ir, Fernando? Este não é o caminho para a casa da sua irmã. É um atalho, pai. O trânsito está impossível, respondeu Fernando, a sua voz tensa. O carro abrandou e parou numa rua mal iluminada,
ladeada por muros altos e pichados. O único som era o da chuva começar a cair e o zumbido distante da cidade. Chegamos, disse Lúcia, a sua voz um sussurro. Chegamos aonde? Perguntou Teodoro, o seu coração a começar a bater um ritmo lento e pesado de premonição. Fernando saiu e abriu a bagageira. Com um esforço, arrastou a pesada arca de ferramentas de Teodoro e deixou-a no passeio molhado. Tirou também uma pequena mochila com as roupas do pai. Pai, ouça, disse Fernando, a sua voz agora desprovida de qualquer afeto. A situação é um pouco mais complicada. A Lúcia está com umas obras em casa, não há espaço para si agora. E a minha mulher, bem, ela não está preparada. Nós encontramos uma solução temporária, papai, disse Lúcia, da janela do carro, sem conseguir encarar o pai. Uma pensão. Muito simpática. Fica a umas ruas daqui. O senhor passa lá à noite, e amanhã, de manhã, nós vimos buscá-lo para resolvermos tudo. Ela estendeu-lhe um envelope pela janela. Dentro, havia algumas notas de R$ 100 e um papel com um endereço rabiscado. Era uma mentira tão transparente, tão insultuosa na sua falta de esforço, que Teodoro sentiu o ar a faltar-lhe. Vocês estão a deixar-me aqui? Perguntou ele, a sua voz a quebrar-se. É só por esta noite, pai. Pelo seu bem, respondeu Fernando, já a entrar no carro. Eles não esperaram pela sua resposta. O carro arrancou, os pneus a chiar no asfalto molhado, e desapareceu na escuridão, deixando para trás um homem de 85 anos, de pé, sob uma chuva fria, ao lado da sua arca de ferramentas, numa rua escura e desconhecida, com o eco da frase pelo seu bem a torturá-lo. Ele ficou ali, imóvel, por um tempo que lhe pareceu uma eternidade, a sentir o frio a penetrar-lhe nos ossos e na alma. A sua vida inteira, dedicada àqueles dois. Os relógios que vendera para pagar os seus estudos, as noites que passará em claro a consertar os seus brinquedos partidos. Tudo se resumia àquilo. Um abandono numa rua escura. A sua primeira reação foi a de um desespero avassalador. As suas pernas fraquejaram. Ele sentou-se na sua arca de madeira, o único objeto familiar naquele universo de hostilidade. Mas, à medida que a chuva se intensificava, algo começou a mudar dentro dele. A tristeza deu lugar a uma raiva fria e silenciosa. E, por baixo da raiva, uma teimosia antiga, a mesma que o fazia passar dias a tentar fazer funcionar uma engrenagem minúscula, começou a despertar. Ele não iria para a pensão. Não seguiria o guião que eles tinham escrito para o seu desaparecimento. Ele era Teodoro. O mestre relojoeiro. Um homem que entendia de mecanismos. E percebeu que a sua vida não terminara ali. Apenas uma nova e mais complicada máquina fora posta em movimento. A sua salvação apareceu na forma de um par de faróis e do som de um motor a falhar. Um velho Fusca azul parou aos solavancos a poucos metros dele. Do carro saiu uma jovem, de cabelo desgrenhado e com uma expressão de frustração. Ela olhou para o motor a fumegar, depois para a chuva, e finalmente para o velho sentado na sua arca, uma figura de uma solidão quase bíblica. Bela noite para o carro morrer, não é, disse ela, mais para si mesma do que para ele. Talvez seja apenas uma vela de ignição suja, respondeu Teodoro, a sua voz rouca pela falta de uso. A jovem olhou para ele, surpreendida. Ela aproximou-se. Era Clara, uma estudante de artes que trabalhava até tarde no seu ateliê improvisado num dos armazéns da rua. O senhor entende de carros? Perguntou ela. Eu entendo de máquinas, respondeu Teodoro. E, naquela noite improvável, naquela rua escura, uma aliança nasceu. Teodoro, com as suas mãos trêmulas mais experientes, e com as ferramentas que tirou da sua arca, conseguiu fazer o velho Fusca voltar a funcionar. Clara, imensamente grata a perceber que aquele velho não pertencia àquele lugar, não o podia deixar ali. O senhor não pode ficar aqui. É perigoso. Venha. Eu moro aqui perto. Tenho um sofá e uma chávena de chá quente para lhe oferecer. No pequeno e caótico apartamento de Clara, um loft no último andar de um armazém,
rodeado de telas, de esculturas e do cheiro a tinta óleo, Teodoro sentou-se pela primeira vez em horas. E, sob a luz quente de um candeeiro, ele contou a sua história. Clara ouvia, os seus olhos encherem-se de uma indignação que era, para Teodoro, um bálsamo. Eles não podem fazer isto, disse ela. É desumano. Eles fizeram, respondeu Teodoro, com uma calma que a assustou. Ele olhou para sua arca de ferramentas, que Clara o ajudara a carregar para cima. Eles pensam que me deixaram sem nada, disse ele, a sua voz um sussurro. Mas enganaram-se. Eles deixarão-me com tudo. Com um movimento lento e deliberado, ele ajoelhou-se em frente à arca. Com uma pequena chave que tirou do bolso, ele não abriu a fechadura principal, mas um pequeno e quase invisível encaixe na lateral. Ouviu-se um clique. Ele deslizou um painel falso. E, lá dentro, num compartimento secreto que ele criará há 50 anos, não havia ferramentas. Havia rolos de veludo negro, amarrados com fitas de cetim. Com as suas mãos de relojoeiro, ele desenrolou o primeiro. E, sobre o veludo, sob a luz do apartamento, algo brilhou com um fogo frio e azul. Um relógio de pulso. Mas não era um relógio qualquer. Clara, que não percebia de relógios, percebia de beleza. E aquilo era a coisa mais extraordinária que alguma vez vira. Era de platina, com um mostrador de um azul profundo como o céu noturno, e pequenos diamantes a marcar as horas como estrelas. O que é isto? Sussurrou ela. É um Patek Philippe Skymoon Tourbillon, respondeu Teodoro, com a naturalidade de quem nomeia um velho amigo. Uma encomenda especial que eu supervisionei para o comendador. Ele mandou fazer 2. Um para ele. E outro para mim. Ele desenrolou outro rolo. E outro. Cada um revelava um novo tesouro, um novo nome lendário. Um Vacheron Constantin com um mapa celestial esmaltado. Um Jaeger-LeCoultre com um turbilhão que parecia flutuar no ar. Eram peças únicas, protótipos, presentes de um patrão excêntrico e imensamente rico a um empregado que se tornará o seu único amigo e confidente. Eles nunca deram valor ao meu trabalho, continuou Teodoro, a sua voz desprovida de emoção. Para eles, eu era apenas o velho que consertava os relógios do avô. Eles viram esta arca a vida inteira. Para eles, era apenas madeira e latão. Nunca lhes ocorreu perguntar o que realmente havia lá dentro. Nunca lhes ocorreu que a maior riqueza não é a que se exibe, mas a que se guarda em segredo. Clara olhava daquela fortuna inacreditável, espalhada sobre o seu chão de cimento, para o rosto do velho à sua frente. Um rosto marcado pela tristeza, mas agora, sob a luz, ela via algo mais. Uma determinação. Um plano a começar a formar-se naqueles olhos cansados. O que vai fazer agora, seu Teodoro? Perguntou ela. Teodoro pegou num dos relógios, uma obra-prima de engenharia e de arte, e colocou-o no seu pulso enrugado. O tic-tac suave e preciso pareceu dar um novo ritmo ao seu coração. Ele olhou para o seu reflexo no vidro polido. E, pela primeira vez naquela noite, ele sorriu. Um sorriso fino, frio e perigoso. A minha vida inteira, minha querida, eu passei a consertar o tempo dos outros, respondeu ele. Acho que está na hora de começar a acertar o meu. E o deles. A primeira manhã no apartamento de Clara foi um despertar em outro século. O cheiro a terebintina e a café forte substituiu o aroma familiar de óleo de relojoaria. Teodoro acordou no sofá, o corpo dorido, mas a mente surpreendentemente lúcida. Ele olhou para a jovem que dormia num colchão no chão, rodeada pelos seus cadernos de esboços, e sentiu uma onda de uma gratidão que lhe era quase estranha. Na noite mais escura da sua vida, quando seu próprio sangue o descartara, o acaso, na forma de um motor de carro engasgado, enviará-lhe uma aliada. Eles conversaram enquanto o sol da manhã iluminava as partículas de pó que dançavam no ar do estúdio. Ele contou-lhe a história dos relógios. Não eram roubados, nem comprados como um investimento. Eram presentes. Marcas de uma amizade de 50 anos com o falecido comendador Alvin, um homem que construíra um império financeiro, mas cuja verdadeira paixão era a perfeição mecânica.
O comendador via em Teodoro não um empregado, mas um igual, um mestre na sua própria arte. Cada relógio era um troféu de uma batalha que eles tinham travado juntos, um marco de um negócio bem-sucedido, um protótipo que o comendador mandara fazer em duplicado, um para sua coleção e outro para o único homem que ele acreditava que realmente compreendia sua alma. Eram mais do que máquinas, eram monumentos a uma amizade. O seu primeiro ato como general da sua própria guerra foi o de estabelecer um quartel-general. Um sofá num estúdio de arte era um refúgio, não uma fortaleza. Ele precisava do seu santuário. Precisava da sua oficina. Ele pediu a Clara um favor. Não para procurar um apartamento, mas para encontrar um lugar específico, um lugar que ele só conhecia das suas memórias de infância. Um dos velhos torreões de relógio da cidade, esquecidos e abandonados, da época em que a cidade acertava o seu ritmo pelo bater dos sinos, não pelo piscar dos ecrãs. Ele queria um lugar no coração da cidade, mas acima dela, onde pudesse ver sem ser visto. Enquanto a sua nova vida tomava forma na sombra, as dos seus filhos explodiam em luz. Fernando, com a sua metade do dinheiro da venda da casa do pai, mergulhou de cabeça no seu mais recente e mais grandioso projeto, um condomínio de luxo numa área de proteção ambiental contestada. Ele subornou os fiscais certos, contratou os advogados certos e sentia-se um titã, um conquistador a domar a natureza e a burocracia. Dava entrevistas a revistas de negócios, a falar da sua visão, do seu otimismo, do futuro. Lúcia, por sua vez, usou a sua parte para cimentar a sua posição no frágil ecossistema da alta sociedade. Fez uma remodelação completa da sua casa, contratando o decorador mais caro da cidade. Promoveu um baile de caridade que foi o evento do ano, a sua fotografia estampada nas colunas sociais, ao lado de celebridades e de políticos. Quando uma das suas amigas, num momento de indiscrição regado a champanhe, lhe perguntou pelo pai, a resposta de Lúcia foi uma obra-prima de piedade filial. Ele estava maravilhosamente bem, num retiro tranquilo, a desfrutar de uma merecida reforma longe da confusão. A mentira era tão perfeita que ela mesma quase acreditava nela. Eles eram os arquitetos das suas próprias e brilhantes realidades, construídas sobre o alicerce podre de um abandono. O primeiro passo de Teodoro foi converter um dos seus monumentos em capital de guerra. Ele escolheu não o relógio mais valioso, mas o mais discreto. Um Audemars Piguet de edição limitada, um modelo que apenas um verdadeiro conhecedor reconheceria. E deu a Clara a sua primeira missão. As suas instruções eram de uma precisão paranoica, nascidas de uma vida a lidar com mecanismos delicados e com segredos bem guardados. Ela não foi a um serviço de correio expresso. A mando de Teodoro, ela foi a uma pequena e poeirenta loja de selos no centro antigo da cidade. Usou uma senha que Teodoro lhe dera, uma frase aparentemente sem sentido sobre a filatelia de Moçambique. O dono da loja, um homem idoso que mal ergueu os olhos, pegou na pequena caixa que ela trazia, entregou-lhe um recibo em branco e disse que a encomenda chegaria ao seu destino. O relógio viajou, não num avião de carga, mas na bagagem de mão de um diplomata suíço aposentado, através de uma rede de favores e de lealdades que o comendador Alvim tecerá décadas antes e que ainda se mantinha forte. O destino, Genebra. O destinatário, Messrs. Dubois e Fios, os mesmos advogados e banqueiros que tinham servido a família do comendador por 3 gerações. Enquanto seu emissário viajava pelo mundo, Clara encontrou o que o seu mestre procurava. No topo de um edifício antigo, no coração da cidade, havia uma torre de relógio abandonada. O relógio parara nos anos 70, e o espaço fora selado e esquecido. De lá de cima, a vista era de 360 graus. Era uma ilha no céu, um lugar de silêncio e de observação, a apenas alguns quarteirões dos escritórios reluzentes onde os seus filhos celebravam os seus triunfos. Usando uma pequena parte do dinheiro que Teodoro ainda guardava consigo, um fundo de emergência que os seus filhos nunca souberam que existia, ele comprou o espaço. A transação foi feita através de uma empresa de fachada criada por um advogado que Clara encontrou. A transformação da torre foi a primeira obra-prima de Teodoro em anos. Com a ajuda de Clara e de alguns artesãos de confiança que ele conhecia da sua antiga vida, o espaço foi limpo e restaurado. Uma metade tornou-se um apartamento simples e funcional. A outra, a maior,
tornou-se a sua oficina. Mas não era uma oficina, era um laboratório, um santuário. A sua velha bancada de trabalho foi içada pelas janelas. As suas ferramentas, as que restaram na arca, foram limpas e organizadas. E, o mais importante, ele começou a trabalhar no velho mecanismo do relógio da torre. Uma semana depois, uma mensagem encriptada chegou ao computador que Clara instalara. Era de Genebra. O Aldemar Spiegel foi autenticado e vendido, discretamente, a um colecionador privado do Médio Oriente. O valor da venda, depois de deduzidas as comissões, era de 3.800.000 francos suíços. O dinheiro fora depositado numa nova conta, aberta em nome de uma fundação recém-criada, a Fundação Margarida. O seu império acabava de nascer. Teodoro olhou para os números no ecrã. Não havia nele um pingo de excitação. Apenas a satisfação fria de um general que recebe a confirmação de que a sua linha de abastecimento está segura. Foi então que a sua verdadeira guerra começou. A fase de observação. Ele deu a Clara sua segunda missão. Ela não seria uma espiã, mas uma cronista. Um historiador, disse-lhe ele, precisa de compreender a matéria do seu estudo antes de a poder interpretar. Ele queria saber tudo sobre os novos mundos dos seus filhos. Clara, a estudante de artes, era uma observadora nata. Ela começou a frequentar os cafés e os restaurantes à volta do centro financeiro, a esboçar os executivos apressados, a ouvir as conversas sobre negócios e sobre o mercado. Ela via Fernando a chegar no seu carro novo, a gesticular com arrogância, a rir demasiado alto. Observava os seus almoços de negócios, a forma como ele prometia o mundo aos seus investidores, a imprudência nos seus olhos. Para observar Lúcia, ela mergulhou num mundo que lhe era completamente estranho. Começou a voluntariar-se como assistente em galerias de arte, a ajudar na organização de eventos de caridade. E lá, ela via Lúcia, a flutuar de grupo em grupo, a sua risada um som cuidadosamente calibrado, a sua gentileza, uma performance. Ouvia os seus planos para a sua próxima viagem, a sua obsessão com o status, a sua necessidade constante de validação. Todas as noites, ela subia à torre do relógio e relatava a Teodoro o que vira. Não eram relatórios de espionagem, eram retratos. Perfis psicológicos. E Teodoro ouvia, em silêncio, a montar as peças do mecanismo complexo e frágil das vidas dos seus filhos. Ele identificava as engrenagens principais, os pontos de tensão, as molas que, se pressionadas no momento certo, fariam a máquina inteira parar. A fraqueza de Fernando era sua arrogância financeira. Ele construía um castelo de cartas sobre uma fundação de dívidas e de otimismo irresponsável. A fraqueza de Lúcia era sua reputação. A sua identidade inteira estava amarrada à percepção que os outros tinham dela, ao seu casamento, ao seu status social. Durante meses, Teodoro não fez nada. Apenas observou e trabalhou. A sua principal ocupação era o grande relógio da torre. Ele desmontou-o, peça por peça. Limpou décadas de sujidade e de ferrugem. Reconstruiu as engrenagens gastas. Era um trabalho lento, metódico, quase meditativo. E então, numa noite, ele considerou que a sua fase de preparação terminara. Os seus alvos estavam perfeitamente perfilados. O seu capital de guerra estava seguro. E o seu mecanismo estava pronto. Ele virou-se para Clara, os seus olhos a brilhar com uma luz fria por trás das suas lentes. Um relógio não serve apenas para mostrar o tempo, minha querida, disse ele. Serve para o controlar. Chegou a hora de acelerarmos um pouco as coisas para os meus filhos. Está na hora de eles sentirem a pressão da mola principal. Ele deu-lhe as suas novas instruções. Eram complexas, subtis. Envolviam a criação de uma segunda empresa de fachada em nome da Fundação Margarida, a compra de uma pequena empresa de consultoria ambiental e a contratação de um jornalista de investigação reformado. As peças do seu primeiro ataque estavam a ser movidas para o tabuleiro. A sua longa e silenciosa vingança estava prestes a começar. O primeiro tic-tac da bomba-relógio que ele construíra soaria em breve. E os seus filhos, a dançar nas suas festas,
a celebrar os seus lucros, não o ouviriam. Até ser tarde demais. O som do primeiro sino, a ressoar do topo da torre do relógio após 50 anos de silêncio, não foi um som de celebração. Foi uma declaração de guerra. Um único e profundo badalar que se espalhou pela cidade, a marcar não a passagem de uma hora, mas o início de uma nova era na vida de Teodoro. No seu santuário no céu, rodeado pelas entranhas de bronze e de aço do grande mecanismo que ele ressuscitara, o velho relojoeiro sentiu a vibração a percorrer o chão de madeira e a subir-lhe pela espinha. O tempo, o seu velho amigo e a sua única matéria-prima, estava novamente do seu lado. A sua vingança, como a sua arte, seria uma questão de paciência, de precisão e de uma pressão lenta e inexorável. Ele não usaria um martelo para esmagar os seus filhos, usaria uma pinça de joalheiro para remover, uma a uma, as engrenagens que os faziam funcionar. O primeiro alvo foi Fernando. A sua fraqueza era o seu orgulho, um orgulho construído sobre um pântano de dívidas e de projetos megalômanos. A sua obra-prima, o condomínio Mirante do Éden, era a sua aposta final, a sua tentativa de se consagrar como um titã do imobiliário. Teodoro, com a sua memória enciclopédica da cidade, lembrava-se daquele terreno. Lembrava-se do que havia ali antes, uma pequena tinturaria industrial, fechada nos anos 60. E lembrava-se das histórias, dos rumores de contaminação por produtos químicos. A Fundação Margarida, o veículo silencioso da vontade de Teodoro, agiu. Adquiriu, por um preço modesto, uma pequena e quase falida empresa de consultoria ambiental, a Geoanálise. 2 semanas depois, a Geoanálise, sob nova direção, publicou um estudo pro bono sobre o impacto ambiental de novos empreendimentos na zona oeste da cidade. O estudo, meticulosamente pesquisado e tecnicamente irrefutável, era uma bomba. Revelava níveis alarmantes de contaminação por metais pesados no solo do Mirante do Éden, resquícios da antiga tinturaria que as avaliações superficiais de Fernando tinham convenientemente ignorado. E, a cereja envenenada no topo do bolo, o estudo desenterrava uma esquecida lei municipal de 1958, que protegia o pequeno e quase invisível riacho que atravessava o terreno, tornando uma parte significativa da área de construção em zona de preservação permanente. Sozinho, o relatório seria um problema. Mas Teodoro não trabalhava com problemas, trabalhava com catástrofes. O jornalista de investigação reformado que ele contratara, um velho lobo do mar chamado Miguel, recebeu uma dica anônima. O artigo que Miguel escreveu para um dos maiores portais de notícias do país não era apenas jornalismo, era uma autópsia. O título era uma obra de arte da crueldade, paraíso contaminado, o sonho de luxo que se transforma em pesadelo ambiental e legal. A reação foi imediata e devastadora. O Ministério Público abriu um inquérito. A agência ambiental da cidade, humilhada publicamente, embargou a obra. Os investidores de Fernando, a verem o seu dinheiro a ser enterrado num pântano de processos judiciais e de solo tóxico, começaram a telefonar, as suas vozes a passar da preocupação para o pânico e, finalmente, para a ameaça. Fernando, no seu escritório com vista para uma obra parada, sentia as paredes a fechar-se sobre si. Tentou lutar. Contratou outros consultores, que apenas confirmaram os dados da geoanálise. Tentou usar os seus contactos políticos, mas descobriu que a opinião pública, atiçada pelo artigo de Miguel, tornará o seu projeto radioativo. Ninguém queria tocar nele. Ele estava encurralado, o seu sonho a transformar-se num monumento à sua própria arrogância e incompetência. E ele não fazia a mais pequena ideia de que a mão que lhe apontava o revólver era a do seu próprio pai. O segundo alvo era Lúcia. A sua fortaleza era o seu status social, um castelo construído com o dinheiro do marido e cimentado com a argamassa da sua incansável atividade como anfitriã e filantropa. A sua joia da coroa, o evento que a definia a cada ano, era o Baile das Camélias, um jantar de gala para angariar fundos para o principal orfanato da cidade. Era o seu palco, a sua arena, o lugar onde ela reinava. Teodoro, através dos relatórios detalhados de Clara, que se tornará uma figura querida e discreta nos círculos de voluntariado da cidade, conhecia cada detalhe da operação de Lúcia, os patrocinadores principais, a lista de convidados, o entretenimento, a data. E ele decidiu que não iria atacar o seu castelo.
Iria construir um palácio maior, mais brilhante e mais nobre, mesmo ao lado. Um mês antes do Baile das Camélias, a Fundação Margarida fez um anúncio que abalou a cena cultural da cidade. A criação do Prêmio Margarida de Artes e Ofícios, um evento para celebrar e premiar mestres artesãos esquecidos de todo o Brasil, relojoeiros, marceneiros, rendilheiras, sopradores de vidro. O anúncio, por si só, já gerou um enorme interesse. Mas Teodoro, o mestre dos mecanismos, sabia que o diabo estava nos detalhes. O local do evento seria o recém-restaurado Teatro Municipal, um lugar de uma beleza e de um prestígio que o salão de festas do Hotel de Lúcia não podia igualar. O convidado de honra não seria uma atriz de novela, mas um lendário e recluso mestre relojoeiro suíço, um velho amigo de Teodoro, que concordou em fazer a sua primeira viagem ao Brasil para a ocasião. E então, o golpe de mestre. A Fundação Margarida anunciou que toda a receita do seu baile de gala, e uma doação adicional de 5 milhões de reais, seria entregue a uma instituição de caridade. O mesmo orfanato que Lúcia apoiava. O efeito foi o de uma bomba de neutrões. A festa de Lúcia não foi cancelada, foi esvaziada. Esvaziada do seu propósito, do seu prestígio, da sua alma. Por que é que alguém pagaria 5 mil reais por um convite para o Baile das Camélias, quando podia pagar 10 mil pelo Prêmio Margarida, sabendo que a causa era a mesma, mas o evento, infinitamente mais exclusivo e significativo? Lúcia assistiu, impotente, ao desmoronamento do seu reino. Os seus patrocinadores principais ligaram, a desculpar-se, a explicar que a sua verba de marketing social seria agora direcionada para o evento da Fundação Margarida. Os seus convidados mais importantes declinaram, a lamentar um conflito de agenda. O seu baile, o seu momento de glória, transformará-se numa festa de segunda categoria, num eco patético do evento principal que aconteceria na mesma noite. A sua humilhação não foi um escândalo ruidoso, mas um sussurro cruel que percorreu todos os salões da cidade. Ela não fora atacada, fora tornada irrelevante. E, para Lúcia, a irrelevância era uma forma de morte. Numa noite de chuva, os dois irmãos encontrarão-se no apartamento agora sombrio de Fernando. O seu encontro não foi de consolo, mas de uma miséria partilhada. Alguém está a tentar destruir-me, Lúcia, disse Fernando, a servir-se de um uísque com as mãos a tremer. Uma sabotagem profissional. Alguém quer o meu projeto. E eu, disse Lúcia, a sua voz um fio de veneno. Esta tal de Fundação Margarida apareceu do nada e roubou a minha festa, a minha causa, a minha vida. Quem são eles? Eles estavam tão imersos nos seus próprios dramas, tão cegos pela sua autoabsorção, que não conseguiram ver o padrão, a caligrafia precisa e fria por trás das suas duas catástrofes. Eles viam inimigos em todo o lado, sem perceberem que o inimigo era um só, e que ele observava cada um dos seus movimentos do topo de uma torre de relógio, a medir o tempo da sua queda. Na torre, o grande relógio marcava meia-noite. Teodoro estava de pé, em frente à enorme janela aberta, a olhar para as luzes da cidade, a sua cidade, o seu tabuleiro de xadrez. A sua oficina estava em silêncio, exceto pelo tic-tac suave de dezenas de mecanismos que funcionavam em perfeita harmonia. Clara aproximou-se, trazendo-lhe uma chávena de chá. Ela olhava para o rosto do seu velho amigo e mentor, e via nele não o prazer da vitória, mas o peso da justiça. Eles estão a sofrer, seu Teodoro, disse ela, suavemente. Teodoro pegou na chávena, as suas mãos firmes. Ele olhou para o vapor a subir, depois para a cidade lá embaixo. Um relógio que esteve parado durante muito tempo, minha querida, não volta a funcionar com um simples empurrão. É preciso desmontá-lo. Cada peça, mesmo a mais pequena, tem de ser retirada, limpa da ferrugem e da sujidade que o tempo acumulou. É um processo violento. Doloroso. Mas é a única forma de, talvez, um dia, ele voltar a marcar o tempo certo. Ele bebeu um gole do seu chá. Os meus filhos, Clara, ainda estão na fase da desmontagem. A verdadeira dor e a verdadeira dor ainda está para vir. A sua voz não era de ameaça, mas de uma tristeza profunda. Ele não era um vingador. Era um relojoeiro.
E o mecanismo complexo e partido das almas dos seus filhos ainda tinha muitas peças para serem limpas. O seu trabalho estava longe de terminar. A desmontagem, como Teodoro a concebera, era um processo que exigia uma precisão desapaixonada. A primeira fase, que visara as fachadas das vidas dos seus filhos, fora um sucesso. Fernando, o construtor de impérios de areia, estava agora preso na sua própria praia de solo contaminado. Lúcia, a rainha de um pequeno reino social, vira o seu castelo tornar-se um fantasma. Mas, como o velho relojoeiro explicará a Clara, aquilo fora apenas a remoção das peças maiores e mais óbvias. A verdadeira ferrugem, a sujidade que impedia o mecanismo de funcionar, estava mais fundo, nas engrenagens mais pequenas e mais pessoais. E era para lá que a sua atenção se virava agora. Para Fernando, a verdadeira dor não era o embargo da obra. Era a hemorragia que se seguia. O seu mundo, que sempre se movera ao ritmo acelerado das promessas e dos negócios fechados com um aperto de mão, abrandara até uma paragem agonizante. Os seus dias eram agora uma sucessão de chamadas telefônicas que ele não queria atender. Os investidores, homens que ele encantara com a sua conversa fácil e as suas projeções otimistas, eram agora uma matilha de lobos a farejar a sua fraqueza. As suas vozes, antes melosas com a promessa de lucro, eram agora duras, cheias de palavras como litígio, fraude e execução. Ele tentou lutar. Passou as noites em claro, a beber uísque e a rabiscar novos planos em guardanapos, planos cada vez mais desesperados. Procurou novos investidores, mas a notícia do seu desastre ambiental e legal espalhara-se como uma praga. O seu nome, antes um sinônimo de audácia, era agora um sinônimo de risco tóxico. A sua esposa, uma mulher que se casara com o seu sucesso, começou a olhá-lo com um desprezo mal disfarçado. As suas conversas eram agora discussões, acusações. Onde está o dinheiro, Fernando? O que fizeste com as nossas poupanças? A estocada final, no entanto, veio de uma direção que ele nunca poderia ter antecipado. Foi um golpe de uma elegância e de uma crueldade perfeitas. A Fundação Margarida, a mesma que publicara o estudo ambiental que o destruíra, fez um anúncio público. Declarava sua intenção de adquirir o terreno do Mirante do Éden. Não dos investidores, não de Fernando, mas diretamente do banco credor, que estava prestes a executar a hipoteca. A fundação não ofereceu o valor de mercado. Ofereceu o valor da dívida, uma fração do que o terreno valia. E a sua justificação era uma obra de arte da retórica filantrópica. Eles não estavam a comprar um ativo, estavam a resolver um problema. Iriam assumir a responsabilidade pela remediação ambiental completa do solo contaminado, um processo longo e caro, e transformar a área num parque público, um pulmão verde para a cidade. A jogada foi genial. O banco, a enfrentar um prejuízo total, aceitou a oferta de bom grado. Os investidores de Fernando, ao verem a sua última esperança de recuperar o seu dinheiro a evaporar-se, viraram a sua fúria totalmente contra ele, a iniciar uma avalanche de processos judiciais que o enterrariam em dívidas pelo resto da sua vida. E Fernando, o homem que sonhava em construir um paraíso de luxo, foi forçado a assistir, impotente, enquanto seu sonho era comprado por uma ninharia e transformado num símbolo da sua própria e monumental incompetência. Ele não fora apenas derrotado, fora apagado. O seu nome seria para sempre associado não a um condomínio de sucesso, mas a um terreno baldio que uma fundação benevolente tivera de salvar. Para Lúcia, a desmontagem foi mais subtil, mas não menos devastadora. A humilhação do seu baile das camélias foi um golpe no seu ego, mas a sua fortaleza, a sua verdadeira fonte de poder, continuava de pé. O seu marido, Ricardo, um advogado de topo numa das firmas mais prestigiadas da cidade. Era o sucesso dele que financiava a sua vida, que lhe dava o palco para as suas performances sociais. E foi essa fortaleza que Teodoro, com a sua precisão de mestre, decidiu minar. A Fundação Margarida precisava de representação legal para os seus ambiciosos projetos culturais. E, num movimento que foi amplamente noticiado nas colunas de negócios, contratou a firma rival da do marido de Lúcia, a Moraes e Castelo Branco, por uma soma astronômica. De um dia para o outro, a firma rival, impulsionada pelo capital e pelo prestígio da fundação,
tornou-se a nova estrela do mundo jurídico da cidade. Mas o ataque foi mais direto. Um dos projetos emblemáticos da fundação era o restauro de um quarteirão inteiro de edifícios históricos no centro antigo, um projeto de uma complexidade legal imensa. E, por uma infeliz coincidência, o principal cliente da firma do marido de Lúcia, uma grande construtora, tinha interesses imobiliários nessa mesma área. De repente, as duas firmas estavam em rota de colisão. O marido de Lúcia via-se a lutar uma batalha legal contra a organização mais rica e mais popular da cidade. As noites na casa de Lúcia tornaram-se frias. O seu marido, um homem que sempre fora calmo e controlado, chegava a casa tenso, irritado. Esta sua fundação, dizia ele, a atirar a sua pasta para o sofá. De onde é que eles saíram? Estão a tornar a minha vida um inferno. Estão a bloquear tudo. O meu maior cliente está a ameaçar sair. A pressão sobre ele era imensa. Os outros sócios da firma começaram a olhá-lo com desconfiança. A sua esposa, a rainha da caridade, era agora a face pública de uma organização que estava a ameaçar a sobrevivência da firma deles. O ultimato chegou numa noite chuvosa. Lúcia, disse-lhe o marido, a sua voz desprovida de qualquer calor, eu preciso que você se afaste. Que pare com os seus eventos, com as suas aparições. O seu nome, associado ao meu, está a tornar-se tóxico. Desapareça por uns tempos. Fique em silêncio. Ou então, teremos um problema muito mais sério. A sua sentença era o exílio. Não para uma rua escura, mas para sua própria e dourada gaiola. Ser silenciada, ser tornada invisível, ser forçada a abandonar o palco que era a sua única razão de viver. Para Lúcia, era. Peça. O silêncio no topo do telhado era o som de um universo a desfazer-se. O vento frio, que trazia consigo o cheiro a chuva e asfalto, parecia sussurrar uma verdade que as suas mentes se recusavam a aceitar. Fernando baixou os binóculos, a sua mão a tremer, não de frio, mas de uma fúria impotente que se misturava com uma incredulidade quase infantil. Ao seu lado, Lúcia estava hirta, o seu rosto, normalmente uma máscara de uma compostura estudada, agora desfeito numa expressão de puro e absoluto choque. A silhueta na janela da torre do relógio. O perfil do seu pai. Não o velho fraco e confuso que eles tinham exilado, mas a figura de um rei a observar os seus domínios. A imagem era uma impossibilidade, uma heresia contra a narrativa de vitimização que eles tinham construído para si mesmos. Não eram vítimas de uma conspiração anônima. Eram os alvos de uma vingança. E o vingador era o homem que eles tinham deixado para morrer numa rua escura. A descida do telhado foi silenciosa, cada um imerso no seu próprio cataclismo interior. Foi só no interior do carro de Fernando, o mesmo carro que era um símbolo do seu sucesso agora ameaçado, que as palavras finalmente vieram, não como uma conversa, mas como fragmentos de uma explosão. Como, sussurrou Lúcia, a sua voz um fio. Como é que é possível? Ele não tem nada. Nós tiramos-lhe tudo. Fernando bateu com os punhos no volante, um gesto de uma frustração tão profunda que era quase uma dor física. Nós não lhe tiramos nada, Lúcia. Nós apenas nos livramos do que pensávamos ser o lixo. A fortuna e a arma dele, e esteve sempre escondida noutro lugar. A Fundação Margarida. O nome da mãe. É um insulto. É uma declaração de guerra. A sua paranoia, antes uma névoa difusa à procura de um rosto, encontrara finalmente o seu alvo. E a revelação não lhes trouxe alívio, mas um terror ainda maior. Por que é que um inimigo anônimo era assustador, mas um inimigo com o rosto do seu pai era um monstro saído das profundezas da sua própria e má consciência? Naquela noite, a sua aliança, antes uma parceria de miséria partilhada, tornou-se um conselho de guerra. Eles perceberam que os seus ataques individuais e descoordenados eram inúteis. Estavam a lutar contra um fantasma, um poder invisível. Precisavam de compreender o inimigo. De dissecar a sua anatomia de poder. De encontrar a fonte da sua força. E, para isso, precisavam de informações. O investigador privado, o ex-polícia de modos rudes chamado Antunes,
recebeu novas ordens. Esqueça a geoanálise. Esqueça o baile das camélias. O alvo agora era a Fundação Margarida. Antunes deveria descobrir tudo e a sua origem, as suas fontes de financiamento, os seus diretores, os seus advogados. E, acima de tudo, a sua ligação com uma jovem estudante de arte chamada Clara, e com um velho relojoeiro chamado Teodoro. A investigação de Antunes foi como escavar uma montanha com uma colher de chá. A estrutura que Teodoro e a sua equipa suíça tinham montado era uma fortaleza de sigilo corporativo. A Fundação Margarida estava registrada num paraíso fiscal. Os seus diretores eram advogados de Genebra. As suas transações eram encriptadas. Mas Antunes era um cão de caça persistente. E ele encontrou um fio solto. Um fio muito pequeno, mas que, se puxado com força, poderia desfazer uma parte do tecido. O fio era a compra da torre do relógio. A transação fora feita por uma empresa imobiliária de fachada, que por sua vez fora comprada por outra empresa, numa cadeia de propriedade que se estendia por 3 países. Mas, na escritura original, Antunes encontrou uma assinatura. A assinatura de um advogado de uma pequena firma de São Paulo, o homem que fora usado para a compra inicial, antes de a estrutura internacional ser montada. A abordagem de Antunes a este advogado não foi subtil. Foi uma mistura de suborno e de chantagem, baseada em algumas indiscrições fiscais que ele desenterrou do passado do homem. E o advogado, aterrorizado, falou. Ele não sabia muito. Não conhecia Teodoro nem a fundação. A sua cliente fora a jovem Clara. E ela pagará pela torre com um cheque administrativo de um banco suíço. Mas ele lembrava-se de um detalhe. Para justificar a origem dos fundos, Clara mostrará-lhe o comprovativo de uma transação. A venda de um único objeto, num leilão privado em Genebra. Um relógio. Um Audemars Piguet raro, vendido por uma quantia que fizera o advogado quase engasgar-se. E o nome do vendedor original, no documento do leilão, era o de Teodoro de Almeida. Quando Fernando recebeu a notícia, sentiu um arrepio. Relógios. A resposta era tão óbvia, tão dolorosamente óbvia, que era uma humilhação. A vida inteira do seu pai. As suas ferramentas, a sua oficina, a sua obsessão com mecanismos. E a sua amizade com o comendador Alvim, um dos maiores colecionadores de relógios do mundo. A fortuna não nascerá do nada. Nascerá da única coisa que eles sempre tinham desprezado no seu pai, o seu ofício. E então, a memória, como um fantasma a regressar para assombrar, atingiu-os com a força de um golpe físico. A arca. A pesada e feia arca de Jacarandá. O único objeto que o seu pai insistira em levar. O único objeto que eles, na sua pressa e no seu desprezo, tinham descartado como lixo inútil. Onde está? Sussurrou Lúcia, a sua voz um fio de pânico. Onde está a arca, Fernando? A sua nova busca não era por um inimigo, mas por um tesouro que eles mesmos tinham atirado fora. Era uma peregrinação humilhante de regresso à sua própria e monumental estupidez. A sua primeira chamada foi para a empresa de mudanças. O funcionário que os atendeu, depois de muita insistência, lembrou-se vagamente do serviço. Uma casa em Ipanema, esvaziada à pressa. E lembrou-se da arca. Sim, um baú de madeira escura, muito pesado. O vosso pai, o velhinho, não o queria. Disse que era para deitar fora. Não, gritou Fernando ao telefone. Nós não dissemos para deitar fora. Nós dissemos para o guardar. Bem, foi o que ele nos disse, retorquiu o funcionário, na defensiva. Foi o que fizemos. Levamos para o depósito de objetos não reclamados. Mas isso foi há meses. As coisas que ninguém reclama e nós vendemos para cobrir os custos. Há um ferro velho. O Zeca. Na zona portuária. A zona portuária. Um labirinto de ruas sujas, de armazéns decrépitos e de uma miséria que Fernando e Lúcia só conheciam dos noticiários. A sua jornada em busca da sua salvação levá-los ao submundo da cidade que eles pensavam governar.
O ferro velho do Zeca era uma visão do inferno. Uma montanha de metal retorcido, de móveis partidos, de sonhos desfeitos, a apodrecer sob uma chuva fina. Zeca, o dono, um homem com um olho de vidro e um sorriso desdentado, ouviu a descrição da arca com um interesse cobiçoso. Sim, lembro-me. Uma beleza. Madeira de lei. Pesada como o diabo. Eu não a destruí. Uma peça daquelas? Vendi-a a um antiquário. Um tipo chique, lá da rua do Lavradio. O seu nome é Elias. E assim, a sua busca continuou, a descer cada vez mais na sua própria humilhação. Tiveram de ir ao Rio de Janeiro. A rua do Lavradio, com as suas lojas de antiguidades e o seu charme boêmio, era um universo que lhes era estranho. Encontraram a loja de Elias, um lugar atulhado de tesouros poeirentos. E sim, Elias lembrava-se da arca. Uma peça magnífica, disse ele, a polir um castiçal de prata. Um trabalho de mestre. Eu sabia que era especial. Mas o interior estava vazio, claro. Apenas o cheiro a óleo e a tempo. Eu restaurei-a e vendi-a, tive uma sorte incrível. Vendi-a na semana passada. Para quem? Perguntou Lúcia, o seu coração a bater descontroladamente. Para um colecionador muito excêntrico. Um estrangeiro, acho. Ele pagou em dinheiro. E exigiu a entrega imediata. Nunca o vi. A negociação foi feita através da sua assistente. Uma jovem muito charmosa, chamada Clara. A armadilha era de uma perfeição diabólica. Eles tinham andado em círculos, a seguir o rastro da sua própria estupidez, apenas para descobrir que o seu pai, o seu inimigo silencioso, estivera sempre um passo à sua frente. Ele não apenas recuperara o seu tesouro, ele fizera-os reviver, passo a passo, a sua traição, forçando-os a confrontar a enormidade do que tinham descartado. A sua derrota foi total. Eles voltaram para São Paulo, não com respostas, mas com a certeza esmagadora da sua própria impotência. E foi nesse vácuo de esperança que Teodoro decidiu que era hora da fase final da desmontagem. A sua arma, desta vez, não foi uma fundação, mas o próprio tempo. O grande relógio da torre, que ele passará meses a restaurar, estava pronto. Mas ele não o ligou. Em vez disso, a Fundação Margarida fez um anúncio que, à primeira vista, parecia inofensivo. Anunciou a criação de uma competição nacional, o Prêmio Teodoro de Almeida de Relojoaria. Uma competição para encontrar e celebrar os novos talentos da relojoaria artesanal no Brasil. O anúncio mencionava, de passagem, a história de Teodoro, o seu trabalho para o comendador, a sua arte. E, pela primeira vez, ligava publicamente o seu nome ao da misteriosa e poderosa Fundação Margarida. O artigo foi publicado. E, pela primeira vez, o marido de Lúcia, Ricardo, o advogado, leu o nome do seu sogro associado à entidade que estava a destruir a sua firma. A ligação, antes uma suspeita paranoica, era agora uma possibilidade real. Mas foi o efeito sobre o próprio Teodoro que foi o mais devastador. O anúncio transformou de um velho anônimo num mestre artesão lendário. Jornalistas, historiadores, colecionadores, todos queriam falar com ele. O seu isolamento na torre do relógio tornou-se uma escolha, não uma necessidade. E então, ele deu o seu golpe de mestre. Concedeu uma única e longa entrevista a Marília Bastos. A entrevista não foi uma acusação. Foi uma elegia. Uma reflexão melancólica sobre a perda do ofício, sobre a beleza do trabalho manual num mundo de produção em massa. Ele falou da sua vida, da sua arte, da sua amizade com o comendador. E, quando Marília, com a sua perícia, lhe perguntou sobre a sua família, sobre os seus filhos, Teodoro não os atacou. Ele os desculpou. Eles são filhos do seu tempo, disse ele, a sua voz calma e triste a cativar uma nação. Um tempo de pressa, de resultados imediatos. Eles não tiveram a paciência para aprender um ofício que leva uma vida a dominar. Eles viram a minha paixão não como uma virtude, mas como uma excentricidade. Eles não são maus.
São apenas imodernos. E, na sua modernidade, talvez não houvesse espaço para um velho como eu. As suas palavras, na sua nobreza e na sua magnanimidade, foram a sua condenação final. Ele não os pintou como monstros, mas como filhos ingratos e superficiais. Ele não os atacou, ele definiu-os para o mundo, com a precisão de um epitáfio. E, ao fazê-lo, ele roubou-lhes a sua última defesa e a de que poderiam ser vítimas. A entrevista foi para o ar. E, pela primeira vez, Fernando e Lúcia compreenderam a verdadeira natureza da guerra que estavam a travar. O seu pai não queria o seu dinheiro de volta. Não queria a vingança. Queria algo muito mais terrível. Queria as suas almas. Queria forçá-los a olhar para o espelho que ele lhes colocará à frente, um espelho que refletia não a sua maldade, mas o seu vazio. Desesperados, sem mais nada a perder, eles decidiram que só havia uma coisa a fazer: a confrontação. Eles não podiam mais lutar contra o fantasma. Tinham de o encarar. Naquela noite, eles foram à torre do relógio. Não como ladrões, mas como suplicantes. O porteiro do velho edifício, agora um funcionário da fundação, barrou-lhes a passagem. Mas eles insistiram. Gritaram. Disseram que era uma emergência familiar. Finalmente, o intercomunicador apitou. Era a voz de Clara. Deixem-nos subir, disse ela. Ele está à vossa espera. A subida no velho elevador de ferro foi a mais longa das suas vidas. Quando a porta se abriu, eles entraram na oficina. O lugar era de uma beleza de outro mundo. As ferramentas, organizadas como instrumentos cirúrgicos. Os mecanismos dos relógios, a brilhar sob a luz das bancadas. E, no centro de tudo, o coração de bronze e de aço do grande relógio da torre. E, de pé, em frente ao mecanismo, de costas para eles, estava o seu pai. Ele não se virou. O que querem? Perguntou ele, a sua voz calma, a misturar-se com o tic-tac suave de uma centena de relógios. Pai, nós, começou Lúcia, a sua voz a quebrar-se. Fernando interrompeu-a. A sua raiva, o seu último escudo, tomou a palavra. Por quê? Por que tudo isto? A humilhação, a ruína, e por quê? Teodoro virou-se lentamente. O seu rosto não era de raiva, mas de uma tristeza infinita. Porque vocês estavam partidos, disse ele. E eu sou um relojoeiro. É o que eu faço. Eu conserto coisas partidas. E, para consertar um relógio, Fernando, a primeira coisa que se tem de fazer é pará-lo. Ele caminhou até uma grande alavanca de madeira ligada ao mecanismo principal do relógio. E, com um movimento lento e deliberado, ele empurrou-a. Houve um som profundo, um gemido de metal a engrenar. E então, pela primeira vez em 50 anos, os grandes ponteiros do relógio da torre, visíveis por toda a cidade, começaram a mover-se. O tempo, que o seu pai parara para eles, estava a ser posto em movimento outra vez. Mas o que isso significava para o futuro deles, para a sua sentença, para a sua possível, mas improvável, redenção, eles não sabiam. Estavam apenas no início do seu novo tempo. E o seu relojoeiro era um mestre cruel e paciente. O som do grande mecanismo do relógio a engrenar foi o som de um coração de bronze a voltar a bater. Para Fernando e Lúcia, paralisados no meio da oficina do seu pai, soou como o clique de uma fechadura trancá-los numa nova e incompreensível realidade. O tempo, que o seu pai parara para eles, estava a ser posto em movimento outra vez. Mas não era o tempo deles. Era o dele. Teodoro, o seu rosto iluminado pela luz quente das bancadas de trabalho, olhou para eles, não como um pai olha para os seus filhos, mas como um mestre artesão olha para uma obra danificada. Vocês estão partidos, disse ele, a sua voz calma sobrepor-se ao tic-tac crescente de uma centena de relógios. A vossa mola principal, a que mede o valor, está enferrujada. O vosso balanço, o que regula a honra, está desequilibrado. Eu parei-vos. Desmontei as vossas vidas. Agora, começa a parte mais difícil.
a limpeza e a remontagem. Não houve uma discussão. Não houve negociação. A sua derrota fora tão absoluta, a sua impotência, tão completa, que eles apenas ouviram, como dois condenados a ouvir a sua sentença. A sentença de Teodoro não foi de prisão, nem de pobreza. Foi de trabalho. Uma penitência desenhada com a precisão de um mecanismo suíço, cada peça concebida para retificar uma falha específica no caráter deles. Para Fernando, o homem que sonhava em construir impérios sobre terrenos baldios, o seu campo de trabalho seria o seu próprio cemitério de ambições, o terreno do mirante do Éden. Mas ele não construiria condomínios de luxo. A Fundação Margarida, anunciou Teodoro, transformaria aquele pântano tóxico num parque público. E o trabalho de Fernando, o seu primeiro em muitos anos, seria o de um operário. Ele trabalharia com as suas próprias mãos, sob as ordens de engenheiros ambientais e de paisagistas, a remover o solo contaminado, a plantar árvores, a construir os caminhos. Ele, que viverá a olhar para o futuro abstrato dos lucros, passaria os seus dias a olhar para a realidade concreta da terra, a aprender que o verdadeiro valor não está no que se extrai dela, mas no que se lhe devolve. Para Lúcia, a mulher que usará a caridade como um degrau para sua ascensão social, o seu destino seria o orfanato que ela um dia apadrinhara com uma distância condescendente. Mas ela não seria a patrona, a anfitriã do baile. A Fundação Margarida assumiria o financiamento total da instituição, com uma condição, e a sua nova diretora administrativa seria Lúcia de Almeida. Ela não organizaria festas. Geriria orçamentos. Não sorriria para fotógrafos. Consolaria crianças que choravam à noite. Não angariaria fundos. Garantiria que cada cêntimo fosse gasto em comida, em livros e em aquecimento. Ela, que viverá da aparência do bem, seria forçada a confrontar-se com a sua realidade, com a sua desordem, com a sua dor e com a sua beleza. Teriam um salário modesto, uma casa simples alugada pela fundação, e seriam vigiados. Os seus relatórios de progresso não seriam financeiros, mas humanos, e seriam entregues semanalmente a Clara. E havia uma condição final, a mais importante de todas. No final de 5 anos, disse Teodoro, a sua voz a não admitir réplica, se vocês tiverem provado o vosso valor, se tiverem aprendido o vosso ofício, se tiverem limpado a vossa própria ferrugem, então, e só então, vocês voltarão aqui. E, juntos, terão uma última tarefa. Ele apontou para um canto da oficina. Lá, coberta por um pano, estava a velha arca de jacarandá. A sua caixa de ferramentas, o seu tesouro, a prova da sua estupidez. Vocês irão restaurá-la. Juntos. Devolver-lhe-ão a sua dignidade. E se, no final desse trabalho, eu olhar para as vossas mãos e para a vossa obra, e vir nelas não a marca da ganância, mas a marca do respeito, então, talvez, a nossa conversa sobre o que significa ser uma família possa recomeçar. A sua nova vida começou na manhã seguinte. Foi um exílio para o mundo real. Para Fernando, os primeiros meses foram um inferno de humilhação. Vestir um macacão, calçar botas de segurança, sentir os músculos a doer, as mãos a encherem-se de bolhas. Os seus antigos colegas de negócios passavam de carro pela obra, abrandavam, olhavam para ele com uma mistura de pena e de desprezo. A sua primeira inclinação foi a de desistir, de fugir. Mas para onde? Ele estava acorrentado não por algemas, mas pela sua própria e total ruína. E, lentamente, algo começou a mudar. O trabalho físico, brutal e esgotante, esvaziava-lhe a mente dos seus esquemas, das suas ansiedades. E, pela primeira vez na sua vida, ele viu algo a crescer. Uma árvore que ele plantara. Uma clareira que ele ajudara a limpar. Ele não estava a construir para o lucro. Estava a construir para a vida. Para Lúcia, o choque foi igualmente brutal. O orfanato não era um cenário para as suas fantasias de caridade. Era um lugar de um barulho constante, de um cheiro a desinfetante e a comida de refeitório, de uma necessidade emocional que era um poço sem fundo. As crianças não queriam a sua pena, queriam a sua atenção. E ela, no início, não sabia como a dar. Passava os dias trancada no seu escritório,
a lutar com as contas, aterrorizada com a responsabilidade. Mas era impossível ignorar a vida que pulsava para lá da sua porta. Um dia, uma menina pequena, que se recusava a falar desde que chegará, entrou no seu escritório e entregou-lhe um desenho. Um desenho dela mesma, a chorar. Lúcia, sem pensar, ajoelhou-se e abraçou-a. E, naquele abraço, a sua fortaleza de egoísmo começou a ruir. 5 anos passaram, não como um piscar de olhos, mas como as estações, cada uma deixar a sua marca. Fernando já não era o executivo de fato e de sorriso fácil. Era um homem mais magro, de pele curtida pelo sol, com o olhar calmo de quem conhece os ritmos da terra. O parque, o seu purgatório, transformará-se num dos mais belos da cidade, um testemunho do seu trabalho. Lúcia já não era a socialite de voz estridente. Era uma mulher de 40 e poucos anos, com algumas rugas de cansaço à volta dos olhos. Mas com uma serenidade que nunca tivera. O orfanato, sob a sua gestão, tornará-se um modelo de acolhimento e de afeto. E então, o chamado veio. Uma carta simples, entregue por Clara. Está na hora. Eles voltaram à torre do relógio. O lugar não mudará. E, de pé, em frente ao grande mecanismo, estava o seu pai. Parecia mais velho, mais frágil, mas os seus olhos eram os mesmos. Ele não disse uma palavra. Apenas apontou para a arca de jacarandá, que estava no centro da sala, sobre um estrado. A sua superfície estava baixa, a madeira, ressequida, os encaixes de latão, oxidados. Ao lado dela, estavam as ferramentas. E a melhor madeira, os melhores vernizes, tudo o que eles precisariam. O vosso último trabalho, disse Teodoro, e retirou-se para um canto da oficina, onde se sentou na sua bancada, a observar em silêncio. Eles trabalharam durante uma semana. No início, em silêncio, desajeitados. Mas, lentamente, os seus 5 anos de penitência começaram a dar frutos. Fernando, com a sua nova compreensão de estrutura e de paciência, lixou a madeira velha, a sentir o grão, a ler a sua história. Lúcia, com a sua nova atenção ao detalhe e à delicadeza, poliu os encaixes de latão, a devolver-lhes o seu brilho, e tratou da aplicação do verniz, com a mesma paciência com que ensinava uma criança a ler. Eles descobriram um ritmo. Uma linguagem sem palavras. A linguagem do ofício. No último dia, quando a última camada de cera foi polida e a arca brilhava com uma luz profunda e quente, eles afastaram-se. Estava perfeita. Estava viva. Teodoro levantou-se e aproximou-se. Não disse uma palavra. As suas mãos enrugadas, as mãos de um mestre, percorreram a superfície da arca. Sentiram a suavidade da madeira, a perfeição das juntas, o brilho do latão. Ele abriu a tampa. O interior, forrado com um veludo novo que Lúcia escolhera, estava impecável. Ele fechou a tampa. Ergueu os olhos e olhou para os seus filhos. E, pela primeira vez em mais de 5 anos, eles viram nos olhos do seu pai não a decepção, não a raiva, não a piedade, mas um brilho de aprovação. Um brilho de orgulho. A obra está completa, disse ele, a sua voz embargada. E está bem feita. Ele caminhou até um cofre na parede, que eles nunca tinham notado. Abriu-o. E retirou os relógios. As obras-primas de platina e de ouro, os tesouros que tinham sido a causa e a consequência de tudo. Ele colocou-os, um a um, dentro da arca restaurada. Estes, disse ele, pertencem a um museu. São parte da história. A Fundação Margarida fará doação amanhã. Mas ele guardou 2, os mais simples. Um para si. E outro, ele estendeu a Fernando. Este era do comendador, disse ele. Ele gostaria que um homem de família o tivesse. Depois, virou-se para Lúcia. Ele não lhe deu um relógio. Deu-lhe uma pequena chave. A chave do seu apartamento na torre. A minha hora aqui está a chegar ao fim, disse ele. Alguém precisa de cuidar do relógio. E de olhar pela cidade. A sua herança não era o dinheiro.
Era a responsabilidade. O epílogo da história de Teodoro não é sobre uma fortuna reencontrada, mas sobre um tempo recuperado. Ele viveu os seus últimos anos em paz, na sua torre, a observar a sua cidade e os seus filhos. Fernando não voltou para o mundo dos negócios imobiliários. Tornou-se o diretor do parque que ele ajudara a construir, a sua paixão agora não em erguer edifícios, mas em ver as árvores a crescer. Lúcia nunca mais deu um baile de caridade. Tornou-se a presidente do conselho da Fundação Margarida, a usar a sua energia e a sua rede de contactos não para se promover, mas para mudar o mundo, uma pequena doação, uma pequena vida, de cada vez. A cena final acontece anos mais tarde. É a noite. Na torre do relógio, o grande mecanismo trabalha em silêncio. O velho Teodoro já não está lá. Mas, em frente à janela redonda, a olhar para as luzes da cidade, estão duas figuras. Fernando e Lúcia. Eles não estão a discutir. Estão a observar. A arca de jacarandá está no centro da sala. Dentro dela, já não há relógios de milhões de dólares. Há apenas fotografias. Fotografias a preto e branco do avô comendador e de um jovem Teodoro. E fotografias a cores. Dos filhos de Fernando a brincar no parque. Das crianças do orfanato de Lúcia a sorrir. Fernando olha para o grande balanço do relógio, a oscilar para frente e para trás, a medir o tempo com uma precisão hipnótica. O meu pai era um gênio, sussurra ele. Não, Fernando, corrige Lúcia, suavemente, a pousar a sua mão no ombro do irmão. Ele era melhor do que isso. Ele era um relojoeiro. Ele deu-nos o tempo de volta. E ensinou-nos, finalmente, como usar. E, lá embaixo, a cidade dorme, o seu coração a bater ao ritmo do grande relógio na torre, um relógio que já não mede apenas as horas, mas as gerações, e a história de uma família que se partiu e que, através da dor e do trabalho, aprendeu, finalmente, a consertar-se a si mesma.